2 Timóteo, capítulo 3, do 15, 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Diz assim: E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, ou escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pode se assentar, meus irmãos. Bom, nós vemos aqui que toda a Escritura, ela é inspirada. E por ser inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, enfim. E o grande objetivo da Escritura é fazer com que o homem de Deus ele seja perfeito nas obras que serão realizadas aqui na terra. Agora, onde está o elemento do sagrado aqui? Porque nós observamos as Escrituras e entendemos que existe algo sagrado nela, né? E a pergunta é, onde está o elemento sagrado nas Escrituras? Porque parece comum as pessoas acreditarem que o sagrado são as letras, o livro, a capa, enfim. Tem gente que se rasgou uma folha da Bíblia sem querer, sei lá, ela fica em pânico, porque ela entende que o sagrado é o material, né? O sagrado da Bíblia é a matéria, que nem o nosso irmão que acabou de cair ali, poderíamos dizer assim, olha, ele deixou as sagradas Escrituras caírem no chão, bem na hora que eu estou falando. Né? O elemento do sagrado das Escrituras é o quê? Seria isso a matéria? Tudo indica que não. Aliás, tudo indica não, eu não tenho nenhuma dúvida. Só para interagir com quem, porventura, acredite que sim. O sagrado aqui trata-se da manifestação de Deus na história. Quando você lê a Bíblia, você tem acesso ao quê? A história de Deus operando na humanidade. Então, o sagrado não é o registro. O sagrado são os fatos. E isso é tão sério que havia medo de pronunciar o nome de Deus. Quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, veja que não é escrita. Não podia, havia um temor de pronunciar o nome de Deus em vão. Era o sagrado na minha boca. É o fato sagrado. Porque nós estamos diante do elemento sagrado que é Deus operando na história da humanidade, o que não quer dizer que Deus só operou aonde nós escrevemos. Ou vocês acham que sim? Vocês acham que Deus só operou aqui, aonde o que nós lemos? Na história da humanidade, tudo o que Deus fez está aqui. É claro que não. Quando uma pessoa vai escrever um livro, por exemplo, e ela coloca ali as suas ideias, nem sempre ela consegue colocar tudo, obviamente que não. Tanto que a gente pergunta para ela algumas vezes o que ela quis dizer com aquilo. E ela vai explicando o que ela quis dizer. Um livro, ele não responde pela totalidade da pessoa.
O sagrado não é o registro da pessoa, o sagrado é a pessoa. O sagrado é Deus. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela tocou em algo sagrado, não porque as vestes possuíam poder em si, não porque as vestes surgiu do nada com poder. As vestes eram sagradas porque a pessoa em que aquele tecido estava cobrindo, ele é sagrado. Quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, ali o Senhor está se referindo à manifestação dele naquele lugar. Não que o pedaço de terra em si surgiu com santidade. Porque nesse sentido, tudo que Deus fez é sagrado. Mas quando Deus fala isso para Moisés, é para que ele esteja atento. Eu estou me manifestando, o sagrado está se manifestando. Então, quando nós falamos da Bíblia, nós estamos diante do sagrado, por quê? Porque são os fatos narrados. As verdades de Deus que estão registradas aqui. A Bíblia ele é um livro aberto e um livro fechado. Por que um livro fechado? Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então vejam, o Senhor está dizendo que se alguém acrescentar ou tirar algo deste livro que é fechado por ele, é a manifestação dele, ninguém pode colocar, tirar ou acrescentar algo. Ou seja, ele se manifesta a nós, não somos nós que criamos alguma coisa sobre ele. Ele é a novidade, que nós o tempo todo somos surpreendidos, não o contrário. Se alguém fizer alguma coisa, será expulso, ou não, o nome não estará na cidade. O que a Bíblia quer dizer com isso? Ele não estará na cidade, a cidade a qual está escrita neste livro. Não é o livro, é a pessoa. O que é pior? Não sei se você consegue desmembrar, mas pensa aí, o que é pior? Não ter o nome escrito no livro da vida ou não entrar no céu? É a mesma coisa, né? Mas é importante a gente entender que nós estamos falando de coisas distintas. O está escrito no livro da Bíblia é um registro, é uma forma de te mostrar que você poderá vivenciar o céu ou o inferno. Então é nós. Não se trata de, escreve aí sem querer. O meu nome está lá. Não, não é isso. É a realidade sendo exposta. É o compromisso com a verdade. É a revelação do real. Então a Bíblia é um livro fechado, por quê? Porque ninguém pode mudar nada que está ali. Absolutamente ninguém. Em outra passagem diz, daquele que acrescentar um J, um tio, né? O que a Bíblia quer dizer com isso? Com sentido. Ninguém pode mudar o sentido. Como se nós pudéssemos escolher qual sentido vamos dar para o que está sendo revelado, não. Nós temos que ir atrás daquilo que está revelado. Não é o J, o tio, até porque na época nem existia J ou tio. Isso aí é a compreensão que nós temos hoje, que o J ou o tio pode mudar o sentido. Né? As vogais, por exemplo, tem nem 200 anos, até menos. Então, ninguém pode mudar o sentido.
Então a Bíblia é um livro fechado porque ninguém pode alterar alguma coisa. Mas também é um livro aberto. Romanos, mas também, ou talvez a melhor expressão, por outro lado, Romanos capítulo 11, versículo 34, que diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? O que a Bíblia quer dizer aqui? O que a Bíblia está dizendo aqui? Por mais que nós tenhamos acesso a essas escrituras, não haverá ninguém que possua a compreensão plena dela. Ninguém. Às vezes a gente ouve alguém pregar a palavra de Deus e louvamos ao Senhor por isso. Mas o fato de uma pessoa compreender a palavra de Deus não significa que ela tem a visão real e geral, a ponto de ser inquestionável tudo que ela pensa e fala. Não existe ninguém assim, que a gente olha e fala assim, essa pessoa é a minha referência de Deus aqui na terra. Ninguém. Porque todos podem estar errados em alguma coisa. Não existe ninguém que compreenda as Escrituras de forma completa, porque uma coisa é conhecer as Escrituras, outra coisa é Deus. Conhecer as Escrituras não significa conhecer a mente do Senhor. Como eu disse aqui, um livro não expressa absolutamente tudo que uma pessoa pensa, porque não dá, obviamente. Aliás, nem nós, seres humanos, conseguimos expressar com palavras tudo que a gente pensa, às vezes. E Deus, Ele não consegue? Não, nós é que não conseguimos compreender. Se nós não conseguimos compreender uns aos outros, por que vamos conseguir compreender ao Senhor? Nós vamos conhecendo as coisas aos poucos. Então vejam, a questão das Escrituras é que, quando vamos até ela, nós temos a certeza de que somos conhecidos por alguém, que nos conhecia antes que nós tivéssemos o conhecimento das Escrituras. Quando lemos a palavra de Deus e percebemos Ele operando na história, descobrimos também que a nossa história está contada ali. É a história do início e a história do fim. E eu e você, que estamos no meio, entre aspas, eu não estou me referindo no meio no sentido cronológico, porque a gente não sabe, não é? Mas nós estamos aí, entre. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós sabemos que a nossa história está aqui também. Nós estamos dentro do que está sendo escrito aqui. Nós não somos alguém que está fora do que está escrito aqui. A Bíblia narra os tempos, em que desses tempos, eu e você, fazemos parte dele. Ou seja, nós somos conhecidos por alguém que nós estamos conhecendo. E só conhecemos esse alguém porque ele se revela a nós. Conhecemos as Escrituras porque nos interessamos por ele, mas nunca entendemos ele completamente, óbvio. Percebemos que somos conhecidos por ele, não só porque, lendo, encontramos a revelação da história, mas percebemos também porque ele vai falar com pessoas no seu período, chamando pelo nome. Samuel conhecia as Escrituras. Mas, um dia ele ouve uma voz dizer, Samuel, Samuel. E aí ele vai até Eli, e ele diz, olha, você ouviu? Ele falou, você me chamou? Não, não te chamei não. Aí ele vai dormir de novo, Samuel, Samuel, você me chamou? Não. Aí Eli pensou, olha, já sei. Se por acaso você ouvir de novo, diga assim, fala Senhor que teu servo ouve. Samuel, Samuel,
Fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus fala com ele. Então ele descobre que esse ser que conhece ele é real. Uma coisa é você conhecê-lo através das Escrituras, outra coisa é quando ele começa a falar com você e você tem essa certeza de que ele fala conosco. Saulo vai ter essa experiência. Está no caminho de Damasco, como todos já sabem aqui, e ouve uma voz em meio a um clarão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele conhecia as Escrituras, mas agora ele vai ouvir a manifestação do real. Não só a materialização escrita como representante. Não, o real. Uma voz. Cristo, eu sou Cristo a quem tu persegues. Que coisa maravilhosa. Abraão vai ouvir essa voz. Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Moisés vai ouvir a voz dele, a voz. Então vejam, uma coisa é o conhecimento das Escrituras, outra coisa é falarmos daquele que está registrado nela. Todos eles conheceram Deus através da sua operação na história da humanidade. Aliás, isso já servia de motivo para que houvesse muito temor. As Escrituras já eram suficientes para criar temor dentro dele, mas agora eles estão ouvindo a voz do próprio Deus falando com eles. Uma coisa é conhecê-lo através dos registros da sua manifestação na história. Outra coisa é quando você tem uma experiência diretamente com ele. Uma coisa é ouvir e ser temente porque percebe a sua operação na história. Outra coisa é, a partir de agora, você perceber uma manifestação dele, revelando a sua operação na sua própria história, na minha própria história. Eu descubro que ele não é o Deus da história no sentido que se aprende muitas vezes na escola, como se a história tivesse um caminho linear. Não, não. Estamos falando de Deus, que operou, que opera e que continuará operando. É interessante que homens já tinham temor, como Isaías. Nós não vamos ler agora, mas Isaías já era um homem temente a Deus. Ele pregava para que todos se arrependessem. Mas quando chega no capítulo 6, ele vai entrar no templo, em mais um dia de culto, e naquele culto específico, Deus vai se manifestar ali. Ele vai ver uma glória, uma manifestação de Deus poderosa. Um que estava sentado sobre o trono, os serafins voavam em uma atitude de temor diante dele. Eles não tocavam no solo, porque assim como o solo era santo diante de Moisés, para os anjos a mesma coisa. Eles voavam. Minha voz ali. E eles cobriam o rosto, porque eles não podiam olhar para Deus com os seus olhos, os anjos. A Bíblia diz que não há ninguém que possa ver Deus e continuar vivo, nem os anjos, de tamanha que é a sua glória. E Isaías vai ouvir uma voz dizer: quem enviarei, quem há de ir por nós? Então ele sabe que agora é a vez dele compreender a operação de Deus na sua própria história. Não é mais saber, é a compreensão de quem sou eu na história. Quem sou eu para Deus na história? Não é
a percepção de uma história que está acontecendo e que eu sou um telespectador, não. É a consciência de que eu sou um agente que trabalha também a serviço do autor. E essa percepção muda tudo, porque uma coisa é um pai ou uma mãe falar, quando eu tiver quando eu casar, tiver filhos ou não, minha vida vai ser assim, vai ser assado. Uma coisa é você planejar distante, outra coisa é quando isso acontece. Quando você casa, quando você tem filhos, tudo muda. Não é mais aquela fala distante. Agora você é envolvido ali, e você tem que se mexer. Uma coisa é sonhar com o casamento, né? Quando eu casar, vai ser outra coisa, é o meu. Outra coisa é você ser responsável, um participante dessa história. Diferentíssimo. Mas vejam, é possível alguém conhecer muito bem as Escrituras, inclusive a ponto de citar vários textos da Bíblia, e mesmo assim desejar que alguém morra de morte violenta. É possível. Você não viu lá os fariseus quando chegam diante de Jesus com a mulher adúltera? E eles chegam citando as Escrituras. Está escrito, viu? A mulher pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Vejam que o conhecimento das Escrituras fez eles, inclusive, ter a certeza de que o justo diante de Deus é que ela fosse apedrejada. Porque Deus é santo, e a gente acredita ter conhecido a mente do Senhor. Se está escrito, então está escrito, que morra. Se está escrito, ninguém pode mudar. Não está escrito que ninguém pode alterar um J ou um tio? É a convicção que o homem tem de que ele compreendeu tudo o que a Bíblia quer dizer. Ele compreendeu a mente do Senhor. Ele acha que compreendeu as Escrituras, compreendeu a mente do Senhor. Então, para ele está certo. Se está escrito, está escrito. Ninguém pode mudar. Ninguém pode alterar isso. Tem que morrer mesmo. A pergunta é, entre o que está escrito e ele e Deus, entre o que está escrito e a mente de Deus, existe um momento que nós chegamos no fim da linha. A gente não sabe. E agora? Está escrito. Deve morrer. Ou não? Está escrito. Deus se alegra quando eu quero cumprir a ferro e fogo isso que está escrito? Em nome da santidade e do respeito e do temor à sua palavra? Chegamos no fim da linha. Nesse sentido, eu digo que a Bíblia é um livro aberto e fechado. Em parte, nós sabemos que não podemos mudar nada. Em partes, nós sabemos que nós nem entendemos que podemos e não podemos entender. Nós nem compreendemos. Como é que nós podemos dizer o que não vamos mudar? Como é que nós podemos julgar que isso não pode ser mudado quando estamos no fim da linha? Quando não compreendemos algo que vai além do que está escrito. Vejam bem. Existem tantos momentos em que chegamos no fim da linha. Momentos em que nós compreendemos que a Bíblia diz algo e a sugestão que recebemos para o momento nosso parece ser uma desobediência, pelo menos a ela. E isso não acontece só conosco, não. Isso não é exceção na Bíblia, não. Isso aconteceu na vida de muitas pessoas das Escrituras. Eu vou citar alguns, sem que a gente precise ficar folheando a Bíblia, porque vai demandar tempo. Mas, por exemplo, Deus diz para Jeremias, vai e casa com uma mulher adúltera, uma prostituta.
Nós sabemos que as Escrituras, geralmente, Deus manda que a gente haja de maneira diferente, à distância. Porque luz e trevas não se associam. Enfim, a prática e a vida que uma pessoa leva serve para nós como explicação clara de que aquele caminho nós não queremos tomar, não é verdade? Mas o Senhor diz para Jeremias: vai e casa com uma prostituta. As Escrituras dizem uma coisa, mas o Senhor diz para Jeremias isso. Hoje é dia aqui, né? Hoje está todo mundo. Imagina, não, o meu ali já tocou campainha e tudo. Davi, quando entra no templo, come o pão que não era permitido apenas para os sacerdotes. Ele entra com o seu grupo e come. Ah, mas é porque ele estava com fome. Não responda por Deus, porque nós não podemos alterar. Se não podemos alterar para um lado, não podemos alterar pelo outro. Temos que ser honestos. Ficar arrumando desculpa só para a gente aceitar que o que a gente defende é certo, não vale. Aliás, teve um homem que, por pegar numa arca, quando ela estava caindo, Uzias, né? Ou é Urias, gente? É Uzias. Esqueci o nome aqui. O soldado, ele só colocou a mão na arca porque ela ia cair. E ele morreu imediatamente. Porque tocou em algo santo. Ele sabia que, em hipótese alguma, alguém podia tocar na arca. Mas ele tocou e foi fulminado. E por que isso não aconteceu com Davi? Quando entra com seus soldados e come. Não é? Sendo que era algo sagrado, reservado apenas para os sacerdotes. Porque nós estamos aí entre o que está escrito e a mente do Senhor. Aliás, Jesus vai fazer a mesma coisa, né? Com seus discípulos. Eles estão com fome e ele entra lá e colhe espiga no dia de sábado. Não era permitido trabalhar. E ele vai fazer aquilo que não era permitido. Está lá escrito. Irmãos, em momentos assim, nós ficamos como Pedro, né? Quando Deus manifesta-se a ele, ordenando que coma alimentos que até então era proibido nas Escrituras. Ele vai ter uma visão de um lenço que desce com alimento de 4 animais que era considerado imundo. Considerado imundo porque as Escrituras proibia. Está escrito lá. E Deus diz para ele: mata e come. E ele vai dizer: não, Senhor, de maneira alguma eu comerei coisa imunda. E agora? Pedro está diante das Escrituras e diante da própria voz de Deus falando com ele. E agora? Será que Deus está se contradizendo? Ou nós estamos no fim da linha? Em que nós precisamos compreender realidades de Deus e não realidades da nossa compreensão apenas. Será que a Bíblia deve nos levar a Deus ou Deus deve nos levar à Bíblia? Qual dos dois? Qual das duas compreensões deve ser latente dentro de nós? Vejam, meus irmãos. Quando chegamos no fim da linha, é quando estamos diante de momentos em que somos colocados diante da Bíblia e da experiência pessoal com o próprio Deus, com a realidade. Nós não sabemos, nós nos encontramos muitas vezes assim, muitas vezes, basta você lembrar aí, a Bíblia diz isso, mas não sei, no meu coração também, isso não seria errado.
E aí a gente fica pedindo oração para decidir. Agora veja. A obra inspirada é que deve nos levar a experimentar pessoalmente a presença real daquele que a inspirou. As Escrituras devem nos levar para aquele que inspirou. Toda a Escritura é divinamente inspirada, não é isso? Então, qual é o objetivo, ou qual deve ser o ideal quando nós lemos as Escrituras? Conhecemos aquele que a inspirou. Não adianta nada conhecer a Escritura e compreendê-la como sagrada, se não houver um avanço na compreensão, na comunhão com aquele que a inspirou. Ou seja, as Escrituras não podem ser alteradas, pois é Deus o autor dela, verdade. Ela foi concluída com uma materialização escrita para orientar o seu povo, é verdade. Mas nós não podemos entender que é como algo acabado. Porque se a gente entender que é algo acabado, é a mesma coisa que a gente acreditar que é possível compreender a mente de Deus. Ou seja, a gente já entendeu o registro de Deus na história, está aqui, ó, pronto. Encerrou? Então a gente já compreendeu tudo. Não, nós estamos nela. A Bíblia foi escrita, é verdade, mas vejam só, houve momentos em que eles tiveram acesso à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Depois de um tempo, alguns passaram a ter acesso ao Pentateuco e também ao Antigo Testamento, os profetas. Chegando na época de Jesus, em que isso acontece? Posterior a isso, nós temos acesso aos 3. Acabou? Acabou? Acabou o registro da manifestação de Deus na história? Chegamos no fim da linha? Será que tudo isso aconteceu, a Bíblia foi escrita apenas para que eu e você tivéssemos acesso à leitura? Que foi todo um teatro que Deus fez aqui, brincando com a vida de todo mundo que passou, para que nós pudéssemos olhar e ler, e pronto, e não sei. Não. Deus pensou só em nós? Não. Nós estamos dentro da história. É claro que estamos dentro da história. A história que você está. Deus está operando nela. Agora vejam bem, que a história que Deus usou como registro dos fatos, que é a Bíblia, ela é como uma bússola para que o seu povo pudesse ser orientado. Não é isso? É isso que a gente percebe, tanto na Torá, no Antigo Testamento, Novo Testamento. É um livro que a gente acessa e encontramos o sagrado aqui. Mas o importante não é o registro só, porque mesmo se não houvesse registro, haveria os fatos. Os fatos teriam existido. Houve um bom tempo em que o conhecimento da história não se deu por intermédio de um registro escrito, e sim passando de um para o outro. Aliás, isso acontece ainda em países em que o evangelho não pode ser pregado. A igreja é perseguida. Ainda em muitos lugares se anuncia a palavra porque as pessoas gravam em sua mente. E vai passando de um para o outro. Hoje, sendo assim, o
o acesso ao sagrado, no sentido da Bíblia como registro da manifestação de Deus na história, não exclui a verdade de que Ele continua se manifestando na história hoje. Em que eu e você estamos inseridos, não com menos responsabilidades que receberam aqueles que Ele chamou quando nós acessamos. Agora vejam bem, antes de um registro como algo inspirado, existem pessoas que Deus inspirou. Inspirou para quê? Para testemunhar a revelação dele aos homens. É a realidade, existem pessoas que compreendem, que antes de compreenderem as Escrituras, a manifestação sagrada de Deus na história, elas são sagradas, porque Deus inspira essas pessoas. Não haveria registro se não houvesse os acontecimentos nas vidas das pessoas. E nesse sentido, eu e você estamos nela. Estamos nessa Bíblia. Estamos nesse livro. Apocalipse, eu quero ler, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja que não está falando da Bíblia, está falando do livro que é cada pessoa. Cada pessoa é um livro, e a Bíblia está dizendo que o Senhor leu esses livros. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então vejam, que a Bíblia está dizendo o quê? Registros. É como se houvesse um livro, que é o livro que você acessa, e o outro livro que é a sua história. Esse narra a história que você pode conhecer, e a história, que é um outro livro, que é a sua vida, a sua obediência, a sua participação. Você como um livro, você como pessoa. Não se trata apenas do registro pelo registro, se trata com o registro da verdade. E a verdade é a existência de pessoas. Quem são elas? Quem foram elas? Quem foi o Jaime? Quem foi a Vivi? Quem foi a Débora? Quem foi a pastora Mali? Quem foi a Esther? Quem foi a Lia? Enfim, quem foram todos que estão aqui? Quem foram esses que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento? São livros que serão lidos e que estão sendo lidos. Realidades que estão sendo expressas, inspiradas ou não inspiradas. Não se trata de uma verdade apenas como alguém que se coloca de maneira rígida a dizer que só vai reagir conforme o que está escrito. Não! Trata-se da realidade de pessoas que se relacionam com aquele que inspirou. De maneira que quando ele disser vai, ou eu vou, ou não. O apóstolo Pedro, o Senhor disse para ele, coma.
E ele disse: não, jamais comerei coisa imunda. Porque até então ele é um homem temente e fiel às Escrituras. Jesus tinha dito para ele que tu és Pedro e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, não é isso? Quem sabe se Pedro não era para fazer o que Paulo fez? Quem sabe? Quem sabe se o Senhor não levantou Paulo, porque Pedro preferiu entre a experiência com a história, a visão que ele tinha da Bíblia e o chamado específico de Deus para a vida dele, ele preferiu acreditar que estaria sendo fiel. Quem sabe? Quem sabe? Porque Jacó e Esaú, Deus já tinha dito para todos eles que haveria uma vocação específica, em que o homem não poderia deixar de ser fiel e obediente à voz de Deus, como Sansão, que não poderia quebrar o vínculo feito com Deus. Esaú vende o seu direito de primogenitura. O problema é que não se trata apenas de um registro qualquer, se trata do relacionamento direto com o próprio Deus. Não é um relacionamento que eu tenho apenas do entendimento das Escrituras, não. O entendimento das Escrituras deve me levar àquele que me inspirou. Ou eu estou acreditando que ele é alguém que não existe, só existe quando eu leio. Não é alguém real, é uma história em quadrinhos. É alguém que eu já entendi tudo o que pensa. Por quê? Porque eu leio e eu descobri, está tudo aqui. Eu tenho uma mente capaz de compreender tudo. Vejam bem, se pensarmos na inspiração da Bíblia como palavra de Deus, estaremos concluindo que Deus operou para organizar uma obra literária só. Quando nós achamos que a Bíblia é a conclusão de Deus da sua palavra, nós estamos automaticamente dizendo que nós não fazemos parte dela. Fazemos parte. A Bíblia é o registro sagrado de Deus na história, a qual nós não podemos alterar absolutamente nada e nos curvar a tudo que Ele ordena. Mas não pense que foi excluído a manifestação dele pessoal a nós. Isso é loucura. Achar que ele escreveu algo assim e falou assim: toma pessoal, fica aí. Ó. Não. Jesus deixou bem claro, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Não bastaria a Bíblia, se nós pensarmos com essa ideia biblista? Para quem enviar o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo? Porque nem sempre nós compreendemos as Escrituras corretamente, horas. E só pode compreender o livro inspirado quando essa pessoa é inspirada. Ou seja, eu só compreenderei a palavra de Deus se eu tiver a experiência direta com o próprio Deus. Só pode compreender o que foi inspirado se eu for inspirado. Porque ninguém tem acesso às Escrituras e compreende se não tiver a revelação real daquele que a inspirou. Ou você que está aqui ou nos assistindo acredita que é possível o contrário? Alguém compreender corretamente as Escrituras apenas por meio do seu intelecto, sem o agir do Espírito Santo. Isso nos leva a dogmas, a certezas que fazem as pessoas se tornarem escravas e materialistas na sua fé. Agora vejam bem, só se aproxima da palavra de Deus quem primeiro se aproxima daquele que inspirou. Nosso primeiro contato é com o próprio Deus. Quando a gente anuncia o Evangelho para a pessoa se converte, naquele momento ela está tendo experiência com o próprio Deus.
A conversão não acontece apenas depois que a pessoa teve um estudo bíblico, passou por tudo isso, é claro que não. Não estava Filipe e Eunuco? O homem já estava praticamente convertido ali, ele queria entender, mas o coração dele já tinha sido tocado, de forma que aquele que conhecia simplesmente explicou, ele não convenceu o outro. Ele foi a pessoa inspirada por Deus para explicar ao outro de maneira que fizesse o outro compreender. Ser inspirado pelo Senhor não significa possuir todas as ideias que nós entendemos ser únicas e exclusivas das Escrituras e convencer as pessoas a respeito disso. Não, ser inspirado é estar à disposição daquele que me chamou. Não se trata de ter conhecimento da história apenas. Não se trata de ter uma doutrina que eu acredito que assim e pronto. Não. Trata-se de compreender que eu estou dentro da história, que o Senhor me chama, tem uma vocação para mim, eu faço parte do que está acontecendo. Eu leio e vejo o Senhor chamando pessoas e eu tenho a convicção de que Ele me chamou também. E que eu não posso apagar essa chama que a Bíblia diz que há em mim. Da mesma maneira que Ele chamou os homens nas Escrituras, Ele chamou a mim e a você também, não com menos urgência. Afinal de contas, os livros serão lidos. E hoje as pessoas que passarem por nós, em torno de nossas vidas, também leem mais esse livro que somos nós, do que o livro que a gente mostra para as pessoas. Tem gente que eu não quero nem que me fale nada da Bíblia, porque não me interessa. Na verdade, você também certamente pensa assim. Tem pessoas que podem até conhecer as Escrituras, que fazem isso, fazem aquilo, mas a vida delas como um livro já é para mim o suficiente para que eu não queira escutar nada que elas tenham a dizer. Enquanto eu escuto outras pessoas que não conhecem tanto assim, e que me faz compreender a inspiração do próprio Deus. A revelação do próprio Deus. E é isso que me interessa. É a comunhão com Deus, por isso que o Senhor diz, o reino de Deus está em vós, dentre vós. Não é o reino de Deus está entre vós quando vocês veem, não. Não, o reino de Deus está em vocês. Vocês são o reino de Deus. Agora, quando vocês estiverem reunidos, que haja leitura, que haja oração, que haja partir do pão, mas o reino de Deus sois vós. Não se engane. Nada é mais importante para Deus do que a sua vida. O livro, você, é o livro que você testemunha. Pessoalmente. O que aconteceu nas Escrituras nós sabemos que é verdade, mas nós não testemunhamos. Lógico. Mas o que está acontecendo com você, você testemunha. De maneira que quando você estiver diante do juízo e ninguém souber se foi verdade aquilo que aconteceu ou não, terá uma pessoa que saberá. Aliás, mais do que uma, né? Deus, os anjos, acredito eu, e eu e você. Aí você está no fim da linha, ou eu obedeço ao Senhor, ou eu vou me preocupar com os homens, com aquilo que os homens pensam. O que fazer quando estamos diante de momentos em que não sabemos o que fazer? Só tem um caminho, ir até o próprio Deus. E haverá momentos assim. Jeremias 33, 1 ao 3, não precisa abrir. Lá diz, clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não sabes.
Ah, você leu, mas você vai clamar ao Senhor e Ele vai anunciar coisas que você não sabe. Não é algo que você fala assim, não, está aqui. Não, nem aqui está, meu filho. Eu anunciei coisas grandes e firmes e ocultas que você não saberia se não tivesse clamado a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É o acesso ao Pai. É a comunhão com o próprio Deus. E as Escrituras nos levam até Ele. Mas é mais, eu não estou falando de um registro que ficou lá atrás, que você conhece, não, que isso já é motivo de temor. Eu estou falando do que esse registro deve te levar a buscar o próprio Deus. De forma que aonde você estiver, não tem como não perceber que o seu livro está sendo escrito. Não tem como fugir dele. Haverá momentos em que nós estaremos entre a obediência a Deus e a espada. A obediência a Deus, como Daniel, como o Alisson pregou ontem na rádio, e seus amigos, que tiveram que escolher ou obedecem a Deus ou a espada, ou entenda como espada a cova dos leões, a fornalha de fogo, ou a própria espada mesmo que corta pescoço. Haverá momentos assim, mas haverá momentos diferentes, que você estará entre a espada e a cruz. Entre a cruz e a espada. Não é necessariamente entre o pecado e a santidade, não. É o momento em que mesmo no desejo de obedecer ao Senhor, você estará entre a espada, porque é algo que te deixa confuso, e a cruz. Entre a cruz e a espada que o pessoal fala. E o que nós devemos escolher? O que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Por quê? Porque ela é sua. É a vocação pessoal, própria, única. Mais ninguém. Não tem como alterar, é você. Você que testemunha o que Deus te chamou. Essa é absolutamente individual. Sua, exclusivamente sua cruz. Para levar a cruz, Jesus deu uma orientação que não pode ser descartada. Qual é? Vinde a mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não se trata apenas de uma doutrina. É a pessoa dele. Siga-me. Que nós possamos seguir ao Senhor. Eu espero que a partir dessa manhã nós tenhamos uma postura de uma maior comunhão com Deus, uma busca pela maior comunhão com o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, obrigado pela tua direção. Oramos a Ti, Senhor, porque sabemos que nós compreendemos pouco a respeito da tua palavra e menos ainda em relação ao Senhor. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. Então nos ajude, Senhor, a sermos aqueles homens e mulheres que de maneira temerosa buscam obedecer ao Senhor.
sem disfarçar, sem encontrar justificativa para a não obediência, em nada, nem mesmo naquilo que nós compreendemos ser certos, mas que o único certo seja a certeza de que nós temos que obedecer à tua voz, ao Senhor, a sermos de fato responsáveis com aquilo que o Senhor nos deu, que ninguém irá responder por ela, a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada diante do Senhor. Pai, segure em nossas mãos. Segure em nossas mãos, porque nós temos momentos em que ficamos cheios de dúvidas. Dúvidas que nem sempre estão relacionadas ao pecado e à santidade, mas ao que é certo, ao que é correto, àquilo que obedecerá ao Senhor. Nos ajude a sermos fortes o suficiente para que a nossa comunhão com o Senhor tenha como resposta a disposição ao Senhor. Que o Senhor tome em tuas mãos cada servo teu, cada serva tua nesta manhã, e guarde com tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida de todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram e ouvindo pela rádio. Paz de Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é bom. Vamos cantar uma canção?